Pessoal, nós vamos falar agora sobre a expansão marítima europeia. Para falar sobre a expansão marítima europeia, que é um assunto bem tranquilo e bem fácil, de vocês entenderem, até mesmo porque é meio que os fatos que aconteceram entram na nossa cabeça de uma forma cotidiana, É um assunto bem tranquilo da história, mas não deixa de ser importante, já que é o momento que a gente tem da descoberta de novas rotas, principalmente para as Índias, para comprar especiarias. É o momento que a gente observa o interesse de algumas instâncias dentro da Europa, de algumas instituições, em promover essa expansão marítima europeia. Então, para a gente falar desse momento de expansão territorial através do além-mar, é preciso a gente ter noção dos interesses que circulavam essa expansão marítima, esse projeto de expansão marítima feito pelas metrópoles europeias, ok? Primeiro de tudo, existem 3 interesses para a gente falar da expansão marítima. 3. O primeiro, da nobreza. O interesse da nobreza é a conquista de novos territórios e, consequentemente, a busca de uma nova rota para comprar especiarias da porção do território indiano, que era a região que mais se vendia essas especiarias. Não esqueça que na época vigorava o mercantilismo. E entre as características do mercantilismo, você tem o metalismo, que é a busca de metais preciosos. Então, era também um dos objetivos das coroas absolutistas da época, dos reis da nobreza, em busca não só de terras e não só de especiarias, mas também de metais preciosos, para acumular esses metais preciosos e fazer crescer o poder daquela determinada metrópole ou daquele determinado Estado nacional, como eram chamadas as nações na época. E o segundo objetivo, o segundo interessado, na verdade, é a burguesia. Lembra vocês que a burguesia ela estava em ascensão nesse momento. Ela já havia se estruturado, o mercantilismo gerava essa ascensão burguesa, ela tinha uma importância principalmente porque ela mexia no comércio. E essa expansão marítima que você vai ter o apoio da burguesia devido à busca por mercado consumidor e à busca por novos produtos para serem comercializados, seja no território de origem do grupo burguês, ou seja em outras regiões da Europa. Então, o interesse da burguesia é o aumento da comercialização, é o aumento de produtos, a diversificação de produtos para serem vendidos dentro da Europa. E entre esses produtos, é claro, que você tem as matérias-primas, que quanto mais diferente, quanto mais interessante fosse, o mercado se tornava mais produtível, digamos assim. E o terceiro interesse, e último interesse, é da Igreja Católica. Lembra vocês que durante esse período de expansão marítima europeia e o início do período moderno, século XV, depois no século XVI principalmente, a Igreja vai ter um interesse muito grande em promover essa expansão marítima pelo viés religioso. Por quê? Na época, algumas modificações religiosas vão acontecer na Europa. Entre essas modificações, a formação das igrejas protestantes, Lutero, Calvino, Henrique VIII, que vão se revoltar contra a igreja, vão passar a impor as suas doutrinas, a Igreja Católica vai perder muito dos seus fiéis, e isso vai fazer com que a igreja perceba que na expansão marítima, em busca de novas terras, em busca de novos territórios, para agregar aos estados modernos, aos estados nacionais, pode servir também como um motivo de expansão da fé cristã. É por isso que aqui no Brasil nós vamos ter essa imposição do cristianismo dentro do território brasileiro, já que nós tínhamos uma camada de índios bem expressiva, mais de 6, 7 milhões de índios viviam no Brasil na época, e isso acabava fazendo com que essa camada indígena fosse importantíssima para a igreja, principalmente no seu momento de conversão, ou seja, no seu momento de catequização. Então serão esses os 3 interesses
que vão vigorar durante essa expansão marítima europeia. O interesse da nobreza, o interesse da burguesia e o interesse da igreja. Ok? Preste atenção numa coisa. As especiarias que mais ressaltam o interesse, principalmente daqueles que vão iniciar essa expansão, que são os portugueses, que vamos falar o porquê que eles são os pioneiros dessa expansão. As especiarias são produtos nativos do território indiano e que servia como temperos para diferenciar o sabor de estragado da comida, porque na época era muito fácil de se estragar a comida devido à não conservação dela, né? Então utilizava-se os temperos como noz moscada, gengibre, canela, né? Pimenta do reino, para disfarçar esse sabor de estragado. Então usava-se as especiarias. Por isso que elas se tornaram tão importante e lucrativa, por sinal, e bem cara. Quem trouxe à tona essa importância das especiarias, né, foi ainda lá na Idade Média, por volta do século XI e século XII. Foram as cruzadas que começaram a entrar em contato com essas especiarias, tá? E que começaram a levar para o lado do Ocidente, e isso acabou se tornando de muito interesse, principalmente da nobreza da época, e posteriormente, já no período moderno, essas especiarias se tornaram extremamente cobiçadas, mais ainda do que na Idade Média. Ok? Então, é um dos objetivos dessa expansão marítima europeia. O que eu quero destacar para vocês, que durante esse período de expansão marítima, as visões que vão ecoar dentro da Europa são visões meio que deturpadas. São visões diferenciadas. Sabe aquele espírito de heroísmo em conhecer o desconhecido, em navegar pelo mar desconhecido, em navegar pelo oceano tenebroso. Isso se chama de imaginário europeu. O imaginário europeu é quando os europeus imaginavam o mundo no além-mar fantasioso, repleto de sereias, né, de dragões, monstros marinhos, e que alguns fatos que aconteciam, como naufrágio, marinheiros desaparecendo, navegantes desaparecendo, isso daí falava-se que eram sereias que tinham hipnotizado, tal, tinham levado para o fundo do mar, do oceano, ou que a embarcação desapareceu porque o monstro marinho saltou por cima da embarcação e naufragou. Então eram visões que foram chamadas de imaginário europeu. Essas visões, elas eram até escritas em livros. Existe um navegador que deixou um livro chamado Livro das Maravilhas, aonde nesse livro ele vai contando essas histórias de monstros marinhos que ele havia enfrentado no decorrer da sua viagem, que é o Marco Polo. Tá? Então o Marco Polo ele vai servir de base também para que esses imaginários europeus acontecessem, né? Que você ia navegando e de repente ia cair em um poço sem fim, ia cair em um abismo no oceano e que nunca mais você iria voltar. Então, são imagens que você tem do imaginário europeu e que ecoam muito. E que detalhe, serviu de incentivo para a expansão marítima europeia, porque esse imaginário acabava gerando o sentimento de heroísmo nos navegadores. Havia um medo, mas havia aquele sentimento de heroísmo, o sentimento de enfrentar os desconhecidos. Tá? Então isso acabou incentivando muito com que essa expansão marítima também acontecesse. O pioneiro, a primeira nação ou Estado moderno a se lançar ao mar foi Portugal. Portugal possuía características que os outros territórios ou os outros estados ainda não tinham. Exemplo, Portugal era um território formado desde o século XII. Portugal possuía já um governo alicerçado, uma monarquia muito bem alicerçada, desde a época da Revolução de Avis, quando nessa revolução colocou no trono os reis que iriam passar a promover essas empreitadas, como Dom João I. Dom João I tinha esse objetivo de expandir os domínios portugueses, busca de novos territórios para agregar ao território português.
Então ele vai ser um grande incentivador dessa expansão marítima europeia, tá? Sem falar que a burguesia portuguesa, que já estava em grande ascensão, primeiro do que as outras, de outros territórios de dentro da Europa, vai influenciar, vai incentivar, financiar esse processo de expansão marítima europeia devido aos interesses comerciais que a burguesia tem. Além do interesse comercial, em Portugal você vai ter fundado por Dom Henrique, a Escola de Sagres. A Escola de Sagres, pessoal, foi fundada lá no século XV e ela foi dentro da Escola de Sagres que se traçou o plano de navegação dos portugueses, chamado Périplo Africano. O que é esse Périplo Africano? É quando os navegadores saem de Portugal e vão dar o contorno no território africano até chegar lá na porção sul, dar o contorno e chegar no território indiano. Coisa que antes era feita pelo mar Mediterrâneo, era mais rápido, mais perto. Só que como não era mais viável devido à cobrança de impostos, principalmente pago ali pelo meio do mar Mediterrâneo, feito a cobrança pelos muçulmanos, que dominava essa região, era uma cobrança de impostos e se tornava inviável essas viagens pelo mar Mediterrâneo, os portugueses resolveram criar esse novo projeto para chegar às Índias, mas por um outro caminho, mais longo, mais demorado, porém seria um caminho sem essa cobrança de impostos, sem esse gasto excessivo, tá? Então, o Périplo Africano foi o projeto dos portugueses nesse processo de expansão marítima europeia. Sem falar na localização geográfica. Se você observar aí no mapa, você vai ver que a localização geográfica de Portugal, ela é excelente. É a ponta da Europa Ocidental. Então dali você pode sair para qualquer lugar. Ou seja, pode subir o oceano, você pode descer, você pode ir para a África. Então a localização de Portugal, ela era excelente para que essa expansão acontecesse, tá? Durante esse período de expansão marítima, a segunda metrópole, ou o segundo estado moderno que vai iniciar esse processo de expansão é a Espanha. E a Espanha vai contestar algumas posições de Portugal. E no meio dessa situação conflituosa entre Espanha e Portugal, a Igreja Católica, que na época era a instituição que oficializava as relações políticas, oficializava as relações sociais, políticas, religiosas, demarcação de terras, implantação de uma lei, tudo era oficializado pela Igreja. A Igreja Católica cria a chamada Bula Inter Caetera. A Bula Inter Caetera é um tipo de tratado onde cortava bem no meio do oceano e dividia o território, as novas terras, né, entre Espanha e Portugal. Só que Portugal não aceitou essas imposições e essa demarcação em cima do oceano, justamente por não se saber o que poderia existir além do oceano. Então, contestando esse tratado, a Igreja Católica implantou um novo tratado, que é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ou Meridiano de Tordesilhas, é uma linha imaginária que passou a vigorar a partir do final do século XV e que dividia as léguas do lado de Portugal, pertencente a Portugal, e as léguas pertencentes à Espanha. A Bula o Tratado de Tordesilhas passava certinho por uma porção territorial que viria a ser o Brasil, futuramente, tá? Então, se você observar no mapa, você vai ver que um lado, esse de branquinho aí, iria pertencer a Portugal, e o outro lado, esse que está de amarelo, iria pertencer à Espanha. Apesar dessa linha imaginária ter sido criada, mas não era uma fronteira demarcada, tá? Mas, porém, ela foi extremamente desrespeitada, principalmente no processo de colonização. Você vai ter aí, pessoal, os bandeirantes,
tá? Desrespeitando esse momento, no momento que eles adentram o território em busca de índio para aprisionamento, essa linha, o Tratado de Tordesilhas, vai ser totalmente desrespeitado, tá? No momento, por exemplo, quando Portugal deixa de ter uma monarquia, tu tem a União Ibérica, aí que o Tratado de Tordesilhas não serve mais de nada, porque quem vai dominar a coroa portuguesa é a espanhola. Então essa divisão entre Portugal e Espanha não serve de nada, tudo passou a ser pertencente à Espanha, naquele momento apenas de União Ibérica. Então foi uma linha, ou foi um meridiano, uma divisória, que foi organizada, criada, instituída pela Igreja, porém que sofreu grandes contestações e desrespeito entre Espanha e Portugal. Quando futuramente França, Inglaterra, Holanda se estruturar enquanto nação e começar o seu projeto de expansão territorial, esses territórios novos vão contestar o Tratado de Tordesilhas. Por que você divide somente entre Portugal e a Espanha, e a Inglaterra, e a França, e a Holanda? Onde é que fica nisso? Então, irão contestar bastante esse Tratado de Tordesilhas. Ok? Pessoal, olha só. Alguns feitos portugueses no decorrer dessa expansão, que eu coloquei de uma maneira bem sucinta para vocês, tá? Você tem aí a curva do Cabo Bojador. O Cabo Bojador, para quem não sabe, é aquele primeiro contorno que tu tem do território africano, tá? E dar esse contorno não era fácil, tá? Além da curva do Cabo Bojador, você tem lá embaixo um outro contorno de difícil acesso, que é o Cabo das Tormentas, que futuramente passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, quando você teve, lá em 1487, o Bartolomeu Dias conseguindo ultrapassar esse cabo. Aí mudou-se o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Tá? Você tem o Vasco da Gama completando a chamada o périplo africano, completando todo o território, chegando às Índias. E você tem, em 1500, a chegada de Pedro Álvares Cabral às terras que futuramente viria a ser o Brasil. Tá? Então são alguns pontos que eu coloquei a vocês desse processo de expansão marítima europeia. Ok? O assunto não terminou aí, ainda falta a gente falar dos interesses da Espanha, como era que essa expansão se dava, da França e da Inglaterra. Ok? Obrigado pela atenção de vocês.